que tu gostasse. JK. Eu quero registrar um fato lamentável acontecido hoje aqui em Porto Alegre. O governador Tarso Genro convidou para um café da manhã os 31 deputados da bancada gaúcha e os 3 senadores para tratar de assuntos de interesses do Rio Grande do Sul, que tramitam no Congresso Nacional, pois apenas 11 deputados federais e a senadora Ana Amélia compareceram a esse café da manhã. Trata-se do Fundo de Participação dos Estados e da nova alíquota que vai regular a dívida do Estado com a União, o que é lamentável. Deviam estar todos os 31 deputados. Enquanto isso, Magda, o Nordeste e o Norte... 31, não 50? É? São 31. Não, deputados federais. Federais, gaúcha. Federais. Enquanto isso, o Norte e o Nordeste conseguem tudo o que quer, graças à união de seus deputados. O que é lamentável. Bem, a opinião é desse jornalista. Sim, e esse jornalista pensa que esta ausência, que é de 2/3, né? É. Por quê? Por que eles não vão? Olha, por que não atendem o convite do interesses governador? particulares, o que é lamentável. Tem que ter interesse de Estado acima de tudo. Ah, forte o JK hoje, hein? Muito forte. É isso aí. Muito. Mas é uma realidade isso. Não, é verdade mesmo. Esta polarização, como atrapalha o Rio Grande do Sul, é isso que tu está dizendo? Exatamente. Né? A gente vê os outros estados se unem. Interessante sempre ouvir o JK, os outros estados se unem e nós mantemos a década de 50. A década de 50 permanece viva. A Guerra Fria no Rio Grande do Sul não terminou. Mas nesse caso, nem o senador do PT compareceu. Sim, só foi Ana. Exatamente, só Ana Amélia. Senador do PT, mais alguns deputados do PT também não compareceram. Foram. Exatamente. Então não é a grenalização. Talvez o convite não foi uma questão política. Não foi uma questão política. Não me fala em grenalização, o futebol está proibido hoje aqui nessa bancada. Mas porque eu estava aproveitando esse esporte? Não, cumprimentos aos colorados pelo tricampeonato. Muito obrigado. Ainda que estamos falando em Tarso Genro, eu vi as declarações do governador Tarso Genro, com otimismo da viagem a Israel. Eu achei que ele ia trazer alguma coisa a mais, mas o que ele trouxe foi uma coisa que já está instalada. O polo de alta tecnologia aviônica, como se chama, que está instalado, já está a construção pronta na Sertório, na Avenida Sertório, da Elbit Eletrônica. É um projeto que estivemos lá, eu e o Cristiano Tati, sob o comando do prefeito Fogaça, já faz 3 anos, mais ou menos. E está quase pronto, aí vem com essa novidade que tinha conseguido. Pelo menos o governador deu os créditos ou os méritos de quem fez todo esse projeto, que não é novo não, já está lá. O que o senhor devia se preocupar, governador, é com aquele monstrengo que foi construído ali na Lomba do Pinheiro, que não funcionou. A Cietec. A Cietec que não funciona, foi gasto 500, 600 milhões. 600 milhões. 600 milhões, está lá, a prefeitura entrou com um terreno maravilhoso, era proprietário de 10%, o Ministério e o governo federal foram fazendo aumento de capital até tirar a prefeitura fora, não se diz ao que veio, está tirado. Então, começa a se preocupar com isso também, governador. Pampa News. Vereador Idenir Sequim, eu sei que o senhor vai falar hoje sobre desarmamento, né? Desarmar a população e deixar os bandidos armados. Mas tem uma coisa que eu estou recebendo, um assunto aqui que não se tem como dele fugir, como o senhor foi secretário da SMIC, que é com relação ao incêndio que aconteceu na Independência, né? Quando queimou boa parte, quase toda o lugar onde era o cabaré. E os nossos telespectadores pedem, né, se não tem alguma coisa, o que está acontecendo, porque tinha sido já, diz que não tem habite-se, aí o bombeiro diz que a casa não está em condições, aí diz que não está, aí diz que o secretário é que está errado. E as pessoas, o que será que aconteceu? Não tinha sido vistoriado? Bom, eu já saí da SMIC há alguns anos. Eu sei. Alguns anos. Eu não posso achar culpados e nem achar quem acertou e quem errou. Eu não conheço o processo, mas eu imagino que se o Corpo de Bombeiros fechou, ele deve ter tido os motivos para abrir.
Eu não sei qual é a técnica que o Corpo de Bombeiros usa, qual é o engenheiro, aquelas pessoas que foram lá ver, se entenderam que aquela parte estava boa. Parece-me que o fogo foi no telhado. É uma situação mais técnica e que não dá para dar opinião de longe. Eu confesso que eu não posso dar uma opinião porque eu não acompanhei e não conheço este processo, nem o processo da construção, se ela está em condições ou não de receber se tem habites ou não, porque aí envolve alvará, né? Eu confesso que eu não me furtaria nunca de dar a minha opinião, desde que ela não fosse um chutômetro. E isso eu não faço em respeito às pessoas, em respeito aos profissionais. Sabe o que me levou assim a pensar esse final de semana? Eu fiquei muito chocada com aquilo. Todos nós. Né? Porque por uma questão de horas não estava lotada a casa. Né? O que me leva a pensar que o bombeiro, a secretaria, não é o suficiente para tu garantires a segurança de um lugar. Porque o que tem lá dentro, e uma série, eu acho que teria que ter assim como se fosse uma junta, sabe, de pessoas que entendem, para ver o que tem lá de inflamável. Eu não sei, eu acho que teria que ser muito mais cuidadoso. Não sei, a condição do prédio... Está trazendo uma coisa que é importantíssima, né? Que é também a observância de regras mínimas de quem utiliza o usuário deve ter observância. Por exemplo, de regras. a fiação elétrica daquele lugar deve ter sido por ali, é uma coisa horrível. Então é a crônica da morte anunciada. Bem, mas se foi aprovado pelos bombeiros é porque a fiação elétrica estava em condições. E eles aprovam a fiação elétrica. Faz parte eu acho que tem que ter mais técnicos para liberar, principalmente estabelecimentos públicos. Entre os dados e as informações que foram divulgadas estava a possibilidade, em nada por nós passível de confirmação, porque não sabemos realmente a honestidade do vereador Sequim foi absoluta. As imagens, olha lá. Ou seja, ele disse algo, não sabemos como vamos fazer uma análise técnica. Mas, entre outras coisas, veiculou-se uma informação não confirmada de que poderia ter sido também uma sabotagem. Ou seja, teria sido criminosa a iniciativa. Eles estão levantando essa questão. Mas sabe, está sendo levantado, eu não sei, não posso também afirmar. Sabe que nossos alunos adoram esse local. E o assunto hoje no Fleme era obviamente, porque faz parte da vida deles. Por ser perto ali na Independência e por eles gostarem do ambiente, enfim. Sim. Mas, mais uma vez, eu quero chamar a atenção aos pais. Uma coisa que eu tenho feito sempre que posso aqui, né, na nossa bancada. Eu acho que cabe aos pais, nesse momento, saber que não se confia muito no poder público em atender às necessidades e à segurança dos nossos adolescentes, nossos jovens, como se deveria, seja lá a razão que for. Gostei muito também das tuas colocações, muito sensatas, Idenir. Se a gente não sabe, não tem que chutar, como se ouviu hoje o dia inteiro nos veículos de comunicação, todo mundo vira especialista de qualquer assunto, é impressionante, né? Agora que os pais realmente perguntem onde os filhos vão e procurem se informar, alguma coisa pelo menos. Esse local em particular sempre me pareceu perigoso, mas não sou especialista em nada. Em nada. Me pareceu aqui, eu estou dizendo, isso aí sim, um chutômetro meu, né? Eu me sentiria, frequentando esse local, me sentiria vulnerável. Pelo tamanho da entrada, pela escada, enfim, tem um outro ali perto também. Mas eu peço que os pais... Jorge, como mãe te digo, que tipo de informação a gente pode colher? Porque a gente, como mais experiente, entra num local desse ou um outro semelhante e percebe se há saída de emergência, se tu não te sente enclausurado, tudo isso. Agora, os jovens, não. Então, eu te pergunto, que tipo de averiguação nós, os pais, podemos fazer antes de um filho da gente sair para a rua? Por isso que eu insisto que tinha que ter um corpo técnico mais especializado. Não, esse tipo de edificação não pode. É verdade. Sabe? Não pode. Se eu quero fazer uma casa noturna, vai ter que ser diferente. Mas tem. Tem Ou que seja, ter, entre os técnicos da SMIC
e entre o Corpo de Bombeiros, aliás, a parte relativa a incêndio é do Corpo de Bombeiros, Sim. aos técnicos Sim. que têm conhecimento de todos esses elementos. Pois não sei. É coisa assim de quem Os ignora, arquitetos sabem isso, ignora o assunto, entendeu? Mas acho que tem que ter mais cuidado. Tem que Não esmiuçar haveria uma mais. certa leniência nos... Não sei. Não vamos, como diz o deputado, o vereador, não vamos falar de uma coisa que a gente sabe por alto. Vamos falar então... O que eu posso testemunhar é o seguinte, o Corpo de Bombeiros sempre foi muito rigoroso. Né? Sempre foi rigoroso. Muito rigoroso. Aqui em Porto Alegre, não temos, assim, não podemos dar outro depoimento, mas muito rigoroso mesmo, a ponto de criar obstáculos, objeções à abertura de casas, e várias vezes casas não foram sequer abertas. Agora está acontecendo em Porto Alegre? Então talvez essa suspeita deles, e talvez eu esteja dizendo Agora, uma bobagem. cada caso é um caso, e, portanto, claro. para opinar sobre um caso, tem que conhecer aquele caso. Exatamente. Mas seria Falando bom em de um conhecer. caso, então vamos ouvir o assunto do vereador Idenir Sequim. Desarmamos a população e os bandidos ficaram mais armados. É verdade. Dados do Ministério da Justiça dão conta que o Rio Grande do Sul é o estado que mais recolheu armas nos primeiros 3 meses do ano. E eu fiquei a pensar, poxa vida, que bom que a população tem essa consciência. Que bom que a população quer se desarmar. Mas esta mesma população certamente acredita que o Estado também desarmaria os bandidos. Ou pelo menos coibiria os crimes que estão acontecendo no Rio Grande do Sul. Nunca houve uma tragédia tão grande na segurança. As nossas pequenas cidades do interior estão sofrendo assaltos de arrastão. Prendem os brigadianos e assaltam os bancos como se estivessem entrando num campo de futebol. Os postos de gasolina não conseguem mais contratar pessoas pela falta de segurança, pelo enorme número de assaltos que acontecem todos os dias. Nunca se roubou tanto carro em Porto Alegre como nesses últimos tempos. É verdade. A mão armada. Então, o que nós temos que fazer? Festejar que a população entregou as suas armas? Acho que sim. Mas temos que ficar muito alerta e cobrar muito mais do governo, da segurança pública, do governador Tarso Genro, que não equipa a sua tropa, não equipa a sua polícia para que possam combater esse verdadeiro armamento generalizado dos bandidos. A grande quantidade de crimes que estão acontecendo, de assaltos à mão armada, de assaltos de tudo quanto é tipo, tem que ter uma solução. E esta solução passa por um governo com competência para coibir esse tipo de banditismo no Rio Grande do Sul.